Pessoal, continuando a nossa aula, então as geleiras e as calotas polares, elas são consideradas por alguns pesquisadores, sabe, como indicadores de mudanças climáticas. Por que isso? Porque devido ao superaquecimento global que vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas, então essas geleiras, elas podem levar ao desaparecimento. Desaparecendo as geleiras, quando há o derretimento das geleiras, as geleiras vão avançar para o mar e o mar vai acabar avançando, não é, para a terra. Então, de alguma forma, gera impacto na mudança climática do mundo como um todo. Pois bem, gente, nesse estudo das águas, nós já vimos os aquíferos, né, as geleiras. Também precisamos ver a importância dos rios, tá? Gente, os rios na sociedade vai influenciar de forma muito direta. Nós poderíamos pegar, por exemplo, já nos primeiros momentos da história da humanidade, quando na Mesopotâmia os rios Tigres e Eufrates foram destaque na agricultura do povo da Mesopotâmia. Também no rio Nilo, no Egito, não é? O Egito é uma dádiva do Nilo. Então, a importância que o Nilo teve, o rio Nilo, para a agricultura e depois para o comércio. Com os hebreus, o rio Jordão. Então, nós vamos ver que os rios, eles são sempre de grande importância, tá? De grande importância. Aí você pergunta, professor, mas o que são rios? Gente, os rios são cursos naturais de água, tá? Esses se deslocam em direção ao mar ou a um outro rio, a um lago, tá certo? Os rios, gente, eles sempre nascem numa parte alta, tá? Nas áreas altas, e eles vão descendo para áreas mais baixas, tá? Pois bem, o lugar onde o rio nasce nós chamamos de nascente, óbvio, né? Então, onde nasce nós chamamos de nascente. Pois bem, esses rios eles podem ser formados, tá? De águas pluviais, de águas da chuva. Eles também podem ser formados de derretimento de geleiras, pode acontecer, não é? De derretimento de geleiras, tá? Então eles vão se formar deste jeito, tá bom, gente? Pois bem, gente, o que é importante falar para vocês que o rio ele vai passando e por onde ele passa, ele vai gerando riquezas. Como eu falei para vocês, que foi o caso dos rios Tigres, Eufrates, do rio Nilo, do rio Jordão. E o rio ele vai desaguar. Aí, aonde o rio ele vai desaguar, nós chamamos de o despejamento do rio, que é denominado a foz. O que é a foz? É onde o rio deságua. Por exemplo, é, do rio São Francisco, que nós temos aqui na região Nordeste. Aí ele vai desaguar, ou seja, a foz do São Francisco é no estado de Alagoas, no encontro com o mar, tá certo? Pois bem, gente, também é importante dizer a vocês o seguinte, que existe a área da bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? Gente, é a região que é constituída pelos rios, ou seja, pelo principal rio e pelos seus afluentes, ou seja, os rios que acabam nascendo do rio principal. E existem alguns regimes que nós chamamos de regimes pluviais. Primeiro, o regime pluviométrico ou regime pluvial. O que é esse regime pluvial? Gente, é de abastecimento, onde o rio ele se alimenta de água da chuva, tá? Então, pela alimentação das águas do rio por meio da chuva. Então, são os rios que podem ser alimentados, não é, por água da chuva. E existe também rios que podem ser alimentados por, por águas que venham dos topos das montanhas, do derretimento das geleiras. Aí nós chamamos de um segundo regime, de nival. Então, entendam, regime pluvial é o abastecimento de águas do rio por meio da chuva, pluvial, por meio da chuva. O regime nival é quando o rio é abastecido pelo processo de degelo, tá bom? E existe, gente, um caso que nós chamamos de regime misto, no qual as águas da bacia hidrográfica, elas são alimentadas tanto pelo regime pluvial
como pelo Nival. Ou seja, ele pode ser alimentado, o rio pode ser alimentado tanto por água da chuva como por água de degelo, entendem? Então pode ser dessa forma. Pois bem, gente. Então nós chamamos de regime misto. Um exemplo, o rio Amazonas. Para vocês terem ideia, nós possuímos a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia hidrográfica amazônica. Então, mais uma prova que nós temos a grande riqueza de água natural, né? Então, vocês veem a importância do rio Amazonas. Um outro rio também muito importante para nós aqui do Nordeste é o Rio São Francisco. Eu acho que muitos já ouviram falar do Velho Chico, que é o Rio São Francisco. Para vocês terem ideia, o Rio São Francisco, ele nasce no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e vai passar, saindo por Minas, passa pela Bahia, passa por Sergipe, passa por Pernambuco, o nosso estado de Pernambuco, não é? Petrolina, por exemplo, no sertão pernambucano, Petrolina tem uma plantação muito grande de uvas, por exemplo, graças às águas do Rio São Francisco. E daí vai desaguar, ou seja, vai até a sua foz, que é no encontro do São Francisco com as águas do oceano, no estado de Alagoas, tá certo? Pois bem, gente, então é a grande importância do Rio São Francisco. O que nós precisamos tomar consciência de evitarmos o desperdício de água, não é? Porque nós sabemos que, embora algumas regiões sejam ricas em água, outras regiões sofrem, como é o caso, por exemplo, do sertão nordestino, onde há uma escassez de água, não é? Por outro lado, também muitas vezes nós vimos as pessoas poluindo os rios. Basta nós irmos a São Lourenço da Mata ou ao centro do Recife, não é? Nós vamos ver ali no centro do Recife o rio fluindo naturalmente, porém nós vimos que o rio muitas vezes, os nossos rios estão poluídos, pessoas que jogam um monte de coisas dentro dos rios e vem poluindo as águas, por exemplo. Vai em Recife, vai ver ali os rios ali nas pontes e os rios, não é? Muitas vezes pessoas jogando coisas dentro dos rios. Tá bom, gente? Pois bem, pessoal, eu estou enviando para vocês um material de suporte, que é uma ficha resumo, mais uma atividade. Eu peço a vocês, façam um resumo dos dois vídeos, tá bom? Mandem para mim e respondam também o exercício e mandem para mim também este exercício respondido, tá bem, gente? No mais, pessoal, se cuidem e até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.